Olá, pessoal! Nesta aula, daremos início ao estudo dos conjuntos numéricos. Então, o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais e reais. O conjunto dos números naturais é representado pela letra N maiúscula. Certo? O conjunto é formado pelos números 0, 1, 2, 3, 4, até infinito. Quando a gente representa os números naturais com asterisco, a gente está eliminando o zero, ou seja, retirando o zero. Então, esse conjunto fica representado como sendo o 1, o 2, o 3, o 4 e 5, que é um subconjunto do conjunto dos números naturais. As propriedades dos números naturais são: a soma e o produto de dois números naturais resultam sempre em um número natural. Já a subtração entre dois números naturais nem sempre é um número natural. Um exemplo é, por exemplo, 3 menos 4 é igual a menos 1. Então, o menos 1 não está sendo representado nos números naturais, porque o conjunto de números naturais é de 0, 1, 2, 3, 4 até infinito. Então, o menos 1, como ele não satisfaz, não está presente no conjunto dos números naturais, então surgiu a necessidade de buscar um novo conjunto que o representasse. Então foi aí que surgiu o quê? O conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, certo, é uma ampliação do conjunto dos números naturais. Observe que no conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, nós temos o 0, 1, o 2, o 3 até infinito, que é os números naturais. Mais o menos 1, menos 2, menos 3 até menos infinito. Então, essa é a representação do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Inteiros não nulos é representado por Z asterisco, que é 1, 2, 3 até infinito e menos 1, menos 2 até menos infinito. Inteiros não negativos, que é o Z, o sinal mais, é o quê? É igual o conjunto dos números naturais, 0, 1, 2, 3, 4 até mais infinito. Inteiros não positivos, que é o Z com sinal negativo, é 0, menos 2, menos 3, até menos infinito. Voltando, nós podemos observar que os inteiros não nulos, os inteiros não negativos e os inteiros não positivos, eles são subconjuntos dos conjuntos dos números inteiros. As propriedades dos números inteiros são as seguintes: todo número natural é um número inteiro, como a gente viu, né? O 0, 1, 2, o 3 até o mais infinito. A soma, o produto e a diferença de dois números inteiros resultam sempre em quê? Em um número inteiro. Mas a divisão de dois números inteiros nem sempre resulta num número inteiro. Exemplo, podemos observar aí menos 7 por 2, né? Então, isso aí não é, essa divisão não resulta em um número inteiro. Então, ele vai se enquadrar onde? No conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q. Então, o conjunto dos números racionais são todos os números que podem ser escritos sobre a forma de fração de quê? De números inteiros.
tem representação decimal finita ou periódica. A representação de números racionais é o Q igual a A por B, onde A pertence a Z e B pertence também a Z sem o zero, né? Por quê? Porque se o B fosse representado pelo zero, seria A dividido por zero, que não existe, né? Então, o A pertence aos números inteiros, o B também pertence aos números inteiros, só que não podemos incluir o zero. Então, as propriedades dos números racionais é que todo número natural e todo número inteiro é um número racional. A soma, diferença e produto entre dois números racionais resulta em um outro número racional. O quociente entre dois números racionais, sendo o divisor diferente de zero, como a gente viu anteriormente, é um número racional. Então, agora a gente vai entender o que é o conjunto dos números irracionais. A gente já viu racional, vamos ver irracionais agora. Então, são os números cuja representação decimal não é exata e nem periódica. Consequentemente, não podendo ser escrita sobre a forma de quê? De fração. O que era representado na forma de fração era o quê? O conjunto dos números racionais. Então, o conjunto de números racionais é representado por decimais infinitos não periódicos, sempre infinitos e não periódicos. Um exemplo é o π, 3,14159265, ou seja, é infinitamente, ele é infinito e ele não é periódico. Se fosse periódico seria 14, 14, 14, não, 14, 15, 92, ele não é periódico. As raízes quadradas de números primos também, raiz 2, que é igual a 1,4142, ou seja, ele é não periódico e é infinito. Então, quais são as propriedades dos irracionais? Um número irracional não é um número racional, ok? A soma, diferença e produto entre dois números irracional com um número racional é um número que? Irracional. O quociente entre o número irracional e o número racional, diferente de zero, é um número que? Irracional. Aí vem números reais. Então, o que são números reais? Conjunto dos números reais. É o conjunto numérico que é a união do conjunto dos números racionais com os irracionais, que é representado dessa forma aí, R, que é a representação dos números reais, que é igual a Q, que é um número racional, união I, que é um números irracionais. Então, a operação dos números reais são adição, subtração, multiplicação e divisão, ou seja, todas, né? Então, esses conjuntos, eles se relacionam de diversas formas, né? E podem ser representados por meio do diagrama de Venn. Então, nesse diagrama de Venn, nós vamos representar o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e os reais. Ou seja, o conjunto dos números naturais está contido nos números o quê? Inteiros. Os conjuntos, e eles estão contidos nos números racionais, né? Só que os números irracional, ele está aqui separadinho, né? Mas todos esses fazem parte do conjunto dos números dos reais. Por quê? Porque o conjunto dos números reais é representado por a união entre os racionais e irracional.
já que os números naturais e os números inteiros está contido nos racionais. Por isso que dizemos que os números reais é a união dos racionais com os irracionais. Pronto, essa aula nós ficamos por aqui, onde estudamos todos os conjuntos numéricos, né? Os naturais, os inteiros, os racionais e irracionais e finalizando com os conjuntos números reais. Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal!